À primeira vista, você pode até achar que essa imagem parece uma pintura digital. Mas não se engane, o que está vendo é uma imagem real de Júpiter, capturada pela câmera Junocan a bordo da espaçonave Juno da NASA. Esses novos registros nos mostram um gigante gasoso como nunca antes, revelando sua atmosfera turbulenta com detalhes impressionantes. A missão Juno foi lançada em agosto de 2011 e chegou a Júpiter em julho de 2016. A bordo, ela carrega um conjunto de instrumentos de última geração, cada um projetado para investigar camadas diferentes dos mistérios de Júpiter. Desde um magnetômetro que mede o campo magnético gigantesco do planeta, até um radiômetro de micro-ondas que consegue enxergar o que acontece abaixo das espessas nuvens. Mas a Junocan é um caso especial. Diferente dos outros instrumentos, ela não foi criada com objetivos científicos rigorosos. A intenção era simples: aproximar o público da beleza do maior planeta do Sistema Solar. E para a surpresa dos cientistas, a câmera superou todas as expectativas. A Junocan se torna especialmente importante durante os momentos mais próximos da missão com o planeta, chamados de perijove. É quando a espaçonave chega mais perto de Júpiter em sua órbita elíptica, criando a oportunidade perfeita para capturar imagens nítidas e detalhadas da atmosfera do gigante gasoso. Mas o diferencial da Junocan vai além da beleza das imagens. O que torna essa câmera tão especial é o convite à participação. A NASA disponibiliza todas as imagens brutas ao público, permitindo que cientistas amadores e entusiastas do mundo inteiro processem e melhorem essas fotos. O resultado? Algumas das visões mais artísticas e ao mesmo tempo científicas de Júpiter que já vimos. Nelas conseguimos identificar com clareza estruturas finas nas nuvens, redemoinhos e padrões de tempestade que poderiam passar despercebidos sem esse tratamento. Um dos exemplos mais incríveis capturados pela Juno mostra os ciclones circumpolares no polo norte de Júpiter. Você vê 9 ciclones organizados de maneira quase geométrica, um central, com outros 8 girando ao redor dele, formando um padrão quase perfeito em forma de octógono. Cada uma dessas tempestades é colossal, com diâmetros que variam de 4.000 a quase 7.000 quilômetros. Isso é maior do que muitos continentes da Terra. Mas o mais impressionante é a estabilidade desse sistema. O que impede essas tempestades de se chocarem ou se dissiparem? A resposta está no equilíbrio entre diversas forças: a rápida rotação de Júpiter, o calor interno do planeta, a pressão atmosférica absurda e a interação entre os próprios ciclones. Esses elementos formam um sistema tão estável quanto dinâmico, algo que não vemos em nenhum outro lugar do Sistema Solar. Ao longo dos anos, a Junocan nos presenteou com as imagens mais detalhadas já feitas da atmosfera de Júpiter. Podemos observar braços espirais, padrões turbulentos minúsculos e até mudanças nos tipos de nuvens. Em uma dessas séries de imagens, a espaçonave estava a apenas 11.000 quilômetros das nuvens, voando perto do Polo Norte. De tão perto, é como se estivéssemos olhando para um sistema vivo, respirando em constante movimento. Graças ao trabalho da comunidade, temos versões das imagens que revelam o relevo das nuvens em 3 dimensões. Em outro registro surpreendente, vemos os padrões coloridos e intricados de uma região da atmosfera chamada Jet N3, uma corrente de jato da zona norte do planeta. Essa região mostra como a atmosfera de Júpiter é incrivelmente complexa. Diferente da Terra, as nuvens visíveis em Júpiter não são superficiais. Elas se estendem por cerca de 3.000 quilômetros abaixo da camada que conseguimos enxergar. Isso dá ao planeta aquele visual texturizado quase em camadas. No centro de uma dessas imagens, aparece uma mancha de nuvens brancas brilhantes. São nuvens de alta altitude que saltam da atmosfera, parecidas com as grandes formações de tempestades aqui na Terra. Naquele momento, a Juno estava a apenas 9.600 quilômetros dos topos das nuvens. Além dos redemoinhos e filamentos de nuvens, a câmera também capturou os intensos jatos atmosféricos de Júpiter, as chamadas correntes de jato. Elas são semelhantes às da Terra, mas bem mais extremas. Enquanto as nossas se limitam a algumas regiões, em Júpiter elas se espalham por todo o planeta, com ventos que chegam a centenas de quilômetros por hora, mais rápidos do que qualquer furacão registrado no nosso planeta. Essas correntes de jato se formam nas divisões entre as faixas coloridas de Júpiter, onde os ventos mudam drasticamente de direção. Elas são impulsionadas por uma combinação poderosa: a rotação extremamente rápida do planeta, que é a mais veloz do Sistema Solar,
e o calor intenso que emana do seu interior. A Juno chegou até mesmo a capturar um raio em Júpiter. Aqui na Terra, os raios se originam em nuvens de água e ocorrem com mais frequência perto do Equador, mas em Júpiter, eles provavelmente surgem em nuvens compostas por uma mistura de amônia e água, e são mais comuns perto dos polos. Com o tempo, a Junocan também virou suas lentes para as luas de Júpiter, registrando imagens impressionantes, em especial de Io, o corpo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar. Embora os registros mais recentes da Juno sejam incríveis, a exploração de Io começou décadas atrás, quando a Voyager 1 passou por Júpiter e capturou as primeiras imagens de perto da Lua. O que os cientistas viram foi surpreendente, enormes plumas vulcânicas sendo lançadas a centenas de quilômetros no espaço, uma descoberta revolucionária. Ninguém esperava encontrar atividade geológica em uma lua tão distante e aparentemente pequena. Aquele momento mudou tudo. Io deixou de ser apenas um ponto misterioso no céu e se tornou um dos mundos mais geologicamente fascinantes que já conhecemos. E agora, graças a Juno e sua câmera, estamos tendo visões ainda mais próximas desse mundo violento e em constante transformação. Essa imagem é considerada a mais nítida de Io capturada em toda uma geração, feita durante uma passagem histórica em que a sonda Juno chegou a apenas 1.500 km da superfície da Lua. A vista é espetacular. É possível ver evidências de uma pluma vulcânica ativa, montanhas projetando sombras longas e até lagos de lava, alguns com o que parecem ser ilhas em seu interior. Esses detalhes oferecem aos cientistas uma visão rara e valiosa da superfície dinâmica de Io. Uma das descobertas mais empolgantes feitas pela Juno foi um novo vulcão próximo ao equador de Io, com cerca de 177 km de largura. Esse vulcão não aparecia nas imagens feitas pela missão Galileu em 1997, o que indica que ele provavelmente se formou nas últimas 2 décadas. E ainda falando sobre as luas de Júpiter, um dos momentos mais marcantes capturados pela Junocan parece uma verdadeira obra de arte. Na imagem, vemos Ganymedes, o maior satélite do planeta, projetando uma sombra perfeita sobre a atmosfera turbulenta de Júpiter. A cena lembra um eclipse solar, com uma mancha escura atravessando as faixas coloridas de nuvens abaixo. A missão Juno transformou completamente o que sabemos sobre Júpiter. Um bom exemplo é a Grande Mancha Vermelha. Por muito tempo, os cientistas achavam que esse enorme redemoinho era um fenômeno restrito às camadas superficiais da atmosfera, mas a Juno descobriu que ele se estende por mais de 300 km abaixo das nuvens visíveis, mais fundo que qualquer tempestade na Terra. Isso revelou que o sistema climático de Júpiter está conectado a camadas muito mais profundas do que se pensava. A missão também mudou o que sabemos sobre as auroras de Júpiter. Na Terra, as auroras são causadas pelo vento solar, mas em Júpiter, elas são alimentadas pela sua rápida rotação e por seu campo magnético extremamente intenso. Ou seja, ao contrário do nosso planeta, Júpiter possui um sistema de auroras gerado internamente. E talvez uma das maiores surpresas tenha vindo do núcleo do planeta. Durante muito tempo, acreditava-se que Júpiter possuía um núcleo pequeno e denso, parecido com o da Terra. No entanto, a Juno revelou que o núcleo é difuso, estendendo-se até metade do raio do planeta. Isso sugere que, no passado, Júpiter pode ter sofrido uma colisão catastrófica que bagunçou sua estrutura interna. Inicialmente, a missão Juno faria apenas 32 órbitas e depois mergulharia na atmosfera do planeta, encerrando seus trabalhos. Mas, devido às descobertas extraordinárias que fez, a NASA estendeu a missão até pelo menos setembro de 2025. Assim como a missão Cassini revolucionou nosso entendimento sobre Saturno, a Juno se firmou como uma das missões mais valiosas da NASA. Seus dados continuarão sendo analisados por muitos anos e ajudarão a desvendar ainda mais mistérios sobre Júpiter, suas luas e sobre o funcionamento dos gigantes gasosos, tanto no nosso sistema solar quanto em outros sistemas distantes. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas descobertas. Valeu e até a próxima!